Tem jeito, a receita, se ela não te pega aqui na entrada, na saída, ela te pega. Meu amigo, você vai ter que fazer essa retenção, independente. Se você sabia que era sua obrigação, por que você não fez? Olá pessoal, tudo bem? Júnior Carvalho. Hoje nós vamos iniciar mais uma conversa com um especialista, cujo tema hoje é de retenções do INSS. Ao meu lado aqui temos Valdemir Jacon. Tudo bem, Valdemir? Tudo bem? Olá pessoal. Hoje a gente trouxe uma convidada especial com esse tema para tirar as nossas dúvidas, inclusive as minhas. Perfeito. Temos como convidada aqui a nossa cliente, Érica Valentim, contadora, reside ali na cidade de Três Lagoas. Tudo bem, Érica? Tudo jóia, Júnior? Tudo bem? Desde já agradeço pela presença, tá bom? É uma honra ter você aqui conosco. E se apresenta um pouco, né, como que foi sua trajetória, até a formação, para o pessoal conhecer um pouquinho como que foi a história da Érica, o escritório, tudo certinho. Bom, como vocês sabem, como o Júnior disse, meu nome é Érica, né? Sou lá de Três Lagoas. Eu sou contadora do escritório de contabilidade Oliveira. Bom, minha trajetória, para começar, o meu foco não era contabilidade, entendeu? O meu foco não era outra atuação. Porém, eu me apaixonei pela contabilidade logo que eu comecei a trabalhar em um escritório, Legal. em 2011. E depois disso eu comecei a me aprimorar e fui para a faculdade, né? De lá eu comecei a trabalhar em um escritório também, depois saí do escritório que eu tinha começado, voltei para outro escritório, inclusive do seu Amarildo, que ele esteve aqui também, né, com vocês. Aprendi muito, tenho colegas lá até hoje e fui me apaixonando cada vez mais pela contabilidade, né? Quis me especializar na área de prestadores de serviço do Simples Nacional, né? Porque é algo que eu me identifiquei mais, né? Gosto também, trabalho com outras empresas de comércio, porém eu me identifico mais com a prestação de serviço, com as prestadoras de serviço do Simples Nacional e de outros regimes de tributação. Legal. Ótimo. Maravilha. Bom, então vamos entrar no tema de hoje, né, que é as retenções do INSS. Explica para nós um pouco o que vem a ser as retenções de INSS. Ela é uma obrigatoriedade regulamentada pela Receita Federal, onde ela obriga o tomador de serviço, em algumas atividades que ele contrata, a reter esse imposto, entendeu? A reter esse INSS, certo? De algumas empresas que prestam o serviço. Entendi. Certo? Em que situações teria essas retenções? Então, são em duas situações. Na seção de mão de obra e na empreitada. Para você ter uma ideia de como aplicar essa retenção de INSS, em qual atividade ou em qual situação que ela vai ser aplicada, primeiramente você tem que entender o que é seção de mão de obra e o que é uma empreitada. Tá? Onde a seção de mão de obra é onde você vai dispor da mão de obra para o tomador de serviço, ou seja, o tomador de serviço ele vai ficar, os seus funcionários vão ficar a dispor do tomador de serviço, certo? Então aquilo ali é uma seção de mão de obra. E a empreitada, onde o objeto do contrato é o resultado final, entendeu? É o resultado final da obra. Então, assim, tomador, quando a gente fala em tomador, é qualquer um que vai lá e contrata um serviço. Se a gente falar de tomador, em regra geral, sim. Então, tá dando uma goteira aqui, chamei um carpinteiro para arrumar o telhado, eu vou pagar para ele e você é o tomador. Você vai ser o tomador de serviço. E aí, quando fala em cessão de mão de obra, é quando, no nosso caso, que a gente é uma empresa de software, né? A princípio, todos os nossos funcionários estão aqui dentro, dando suporte, atendendo o telefone, ajudando os clientes, mas a gente não tem uma situação onde o nosso colaborador fica o tempo todo no cliente e executa o trabalho lá no cliente. Então, no nosso caso, não é uma sessão de mão de obra. No caso de vocês, não seria uma sessão de mão de obra. O fato dele ir de vez em quando no cliente, por visita, também não caracteriza. Não caracteriza uma sessão de mão de obra. Mas ele tem que ficar, no caso, a sessão de mão de obra seria se você dispôs de um funcionário ou dois funcionários seu lá no cliente,
para o cliente tomar as rédeas da situação e ele demandar o serviço que o seu colaborador vai fazer. Então, Terceirizar o nosso serviço na Isso. empresa. Então, hoje aqui a prefeitura, por exemplo, da cidade, ela tem no atendimento ali do postinho médicos ali que é de outra empresa, que não é funcionário público da prefeitura. Isso. Nesse caso, caracteriza a sessão, porque eles vão estar lá atendendo em nome da prefeitura, digamos assim. Isso, exatamente. É o que acontece com as limpezas dos postos de saúde. Eles contratam, fazem o contrato, né, de cessão de mão de obra, e aquele prestador de serviço, ele integra os seus funcionários, os seus prestadores de serviços, os seus funcionários, né, no caso, nos postos de saúde, certo? E ali eles, no caso, o patrão não vai ficar lá olhando o serviço de cada um. Quem vai tomar as rédeas e vai demandar o serviço ali dentro do posto de saúde é o coordenador de um posto, entendeu? Ou seja, a prefeitura. O guardinha que fica no banco também, então. Exatamente, o guardinha que fica no banco. Acontece muito também na construção civil. É um dos assuntos assim que é mais em pauta, é a questão da construção civil. Porém, tem algumas atividades na construção civil que você tem que analisar, certo? Porque ela pode ser cessão de mão de obra ou pode ser empreitada. Independente das duas, com ou sem material, né, incluso no contrato, tem que ser retido o INSS. Desde que. Porque é o que acontece? Você não contrata alguém para fazer uma construção da sua casa e o funcionário ele trabalha lá no prestador de serviço. Ele vai trabalhar lá dentro da sua dependência. Entendeu? Ele não vai. Não tem como fazer uma casa e trazer de carro depois, Exatamente, não tem como fazer dessa forma. Então ele tem que estar lá dentro. A responsabilidade do funcionário que está lá dentro, tanto do prestador quanto do tomador. A empreitada seria aquela situação onde você pegou. A gente tem um palavreado aqui, né, com os pedreiros da região, né? Pegou por empreita. Seria isso? Eu quero a minha casa pronta e ele que se vire com o horário que ele vai vir. É mais ou menos isso ou não? Isso, na verdade, a empreitada ela é assim. Vamos dar um exemplo aqui. Eu estou fazendo uma construção de uma casa. Contratei uma mão de obra especializada, certo? Eu não quero saber como que vai ser feito. Eu quero saber que vai estar pronto, estipulado ali. No meu contrato está escrito que eu quero aquela casa pronta. Independente se eles vai 1 dia, ou 2 dias, ou 3 dias, tem um prazo ali. Ele tem prazo, ele tem o objetivo, né? Tá tudo certinho no contrato. Esse é uma empreitada. Então, em ambos os casos, vai ter a retenção de INSS. No caso, então, de uma construção, é uma linha bem tênue entre saber a diferença entre uma empreitada e uma... Exato. E aí tem a seguinte situação. Suponhamos que tem lá uma construtora. Se essa construtora ela tiver a mão de obra alocada lá dentro do tomador de serviço, ela vai ter retenção, certo? Mas suponhamos que essa construtora vai lá, fez o trabalho que tinha que fazer, teve a retenção do INSS na nota, fechou aquele contrato, tranquilo. E aí precisou de uma pessoa da manutenção ir lá dar manutenção. Tá? Isso vai se caracterizar para fins de retenção? Não, porque ele foi lá uma única vez, certo? Foi lá, fez o serviço, uma manutenção, resolveu. Não é um serviço contínuo, certo? Ele foi lá, resolveu e pronto. Trocou uma lâmpada ali, Trocou uma lâmpada e tchau. Não precisa de retenção. Isso é fora nesse caso, não. Tá? E aí, tem uma outra questão também, que é onde que a gente já entra nas próximas perguntas aqui. Nós que tomamos o serviço de um prestador, nós, pessoas físicas, não podemos reter. Nós temos lá as nossas dispensas, entendeu? Nós não podemos reter para outra pessoa física. Então, só a pessoa jurídica. Mas aí, quando vai registrar a escritura, tem que pagar, né, o INSS, né? Eu sei porque eu tive que pagar uma... Pagar a escritura do... Quando tem que registrar lá na Receita, lá... Para dar baixa no CNO, né, da obra. No CNO da obra. Isso, aí no CNO sim. Aí você não reteve ali, mas você tem que pagar
pagar ali depois. O imposto ele é devido. Devido em qualquer situação, né? Exato. É devido, não tem jeito. A Receita, se ela não te pega aqui na entrada, na saída, ela te pega. Não tem jeito. Isso é verdade. Tá ótimo. Tá, falando um pouco agora das alíquotas, né? E como que é calculada, no caso, a retenção na PJ? Então, a retenção, por regra geral, ela é 11%. Tá? 11% em cima a base de cálculo é sempre o valor da nota, ou do recibo, ou de um RPA, certo? Sim. Então, é possível ter uma dedução na base de cálculo? É possível, mas em algumas situações, não são todas que são incidentes, certo? Por exemplo, a de transporte mesmo. A de transporte, você pode deduzir, a base de cálculo ela pode ser 30% do valor da nota, porque você pode deduzir a manutenção do veículo e o combustível, se no contrato houver expressamente dito que a mão de obra e o combustível é por parte do prestador de serviço. Aí, ele dá o direito ao prestador de deduzir da base de cálculo do INSS, certo? Entendi. Aí faz a retenção. Mas, por regra geral, é 11%. Né? A questão da desoneração da folha, que em algumas empresas é possível ser feito, né, de acordo com a legislação, que daí vai para uma alíquota de 3,5%. Mas isso daí tem que ser muito bem estudado, né? Para entender muito se bem, está desonerado. Se ela vai enquadrar, ela vai incidir a desoneração da folha ou não. Então, certo? Você tem a situação, regra geral é 11%. 11%. E dependendo do estudo que tem ali, se cabe a desoneração, pode reduzir para 3,5%. Pode reduzir para 3,5%. Essa retenção, inclusive, vamos supor, a gente é uma PJ, então se a gente contratar e for cessão de mão de obra ali, a gente vai ter que fazer a retenção. Inclusive, pelo que eu entendi, até de pessoa física tem que fazer a retenção. Sim. Apesar que sim, se você for uma empresa do Simples Nacional, você não vai fazer esse recolhimento, certo? Porque as empresas do Simples Nacional, elas já são isentas de fazer estão dispensadas de fazer essa retenção. Os dois lados, tanto o contratante como... Então, só o tomador. Só o tomador. Então, eu sendo optante do Simples, não importa se eu contratei uma pessoa física ou... Não, desculpa, os dois lados. Os dois lados, esse mesmo, os dois lados. Sim, os dois lados. Porque o que acontece? É só do anexo 4 que é possível fazer essa retenção. Porque entra as mão de obra, né, que é a seção de mão de obra, e as empreitadas, que é a construção civil, limpeza, segurança, conservação, né, e tudo mais. Essas atividades que vão entrar, certo? As outras empresas do Simples não. Mas qual que era a pergunta? Desculpa. No primeiro momento foi se eu contratar uma pessoa física, se eu tenho que reter os 11% também, né? Se você... Autônomo, por exemplo. Sim, tem. Porque se ele for fazer um recibo de RPA, para você, que é um recibo de profissional autônomo, você vai ter que reter. Vamos supor que ele recebe aí 3 mil, você paga 3 mil para ele poder fazer o serviço para você. Se ele for emitir um RPA para você ou qualquer outro recibo, você tem que reter o INSS dele. Eu vou pagar lá direito dele. 2.700 e vou... Você vai... 2.700 não, né? 11%, né? Então vai ser menos. 11%, né? Que vai ser aplicado o 11%, e depois você tem que verificar também se vai incidir o imposto de renda. Entendeu? Porque existem certas situações. Porque o autônomo, ele nada mais é do que uma pessoa, um profissional, no caso, física, uma pessoa física sem o registro, mas igual nós que somos registrados. A retenção nesse caso vai ter o teto, então, vai seguir o teto. Vai seguir o teto. Isso, vai seguir Só quando é pessoa física, né? Só quando é pessoa física. Suponhamos que a pessoa física que você contratou, ela faz serviço para você, para o Júnior e para mim. De você, ela recebe 3 mil. Do Júnior, mais 3 mil, e de mim, 2 mil. Certo? O que acontece? Você vai reter 11, o Júnior vai reter 11, e eu vou reter só a diferença. Até eu chegar no teto. Até eu chegar no teto. E sempre 11, não é? Sempre 11. Entendi. Aí eu vou pegar a diferença, mas eu vou pegar a base, não vai ser a diferença do imposto, do INSS que eu vou recolher. Vai ser a diferença da base, que se eu não me engano, a base do INSS tá em 7 mil e alguma coisa.
Eu não me recordo. Eu também não me recordo, não. Mas tá. Se for 7 mil, então vai ser 3 seu, 3 dele, já deu 6. Com os meus 2, 8. Então eu vou tirar a diferença. Da diferença que eu vou aplicar os 11% 11% em cima da diferença. do INSS, certo? É o que eu vou recolher para ele. Entendeu? Ok. Perfeito. Bom, então agora como a gente já entendeu um pouco das regras, algumas particularidades, né? Empresas aí empreitadas, subempreitadas, enfim, construção civil também. Quais são as implicações legais caso um prestador não retenha, né, de forma correta o INSS? Júnior, quando a Receita, ela falou que você é obrigado a fazer retenção, você tem que fazer, independente se você quer ou não, Sim. ou se você esqueceu, entendeu? O que vai acontecer se você chegar e esquecer ou não recolher esse imposto? Você só vai protelar o problema, entendeu? Por quê? Eu fiz uma contratação, eu contratei o prestador de serviço, não teve retenção na nota, ele não fez e eu também não vi, paguei o valor completo para ele. Mas na lei está escrito que você tem que fazer retenção do INSS, que você tem que recolher essa retenção. Se tiver na lei que você é obrigado a fazer essa retenção, meu amigo, você vai ter que fazer essa retenção, independente, correr, né? Não vai ter por onde correr. A única coisa que você vai fazer é ficar adiando uma dor, entendeu? Só vai ficar adiando ela. Mas aí quando for para pagar, você vai pagar juros, multa, entendeu? Vai o quê? Vai onerar mais ainda a sua obra, o que você contratou, que seria algo para ser com custo, né, menor, vai ser bem maior ali, porque você, além de pagar o seu prestador de serviço, você vai ter que pagar o INSS, que você não vai poder nem descontar dele. Para o prestador, então, se ele receber integral, tá bom. Tá ótimo. Mas aí, ele vai ser obrigado a devolver o dinheiro? Vai depender de negociação ali. Vai depender de negociações, pode entrar até para o âmbito jurídico, tá? Vai ter que ter uma negociação, aí ele vai querer saber o porquê, né, que ele vai ter que devolver esse dinheiro, e enfim, tem N fatores nessa situação aí. Vai ter várias coisas aí que você vai ter que ser pautado, vai ter que ser conversado entre os dois. É óbvio que o cara não vai querer devolver, né? Porque ele vai falar assim, se você sabia que era sua obrigação, por que você não fez? Então eu não tenho nada com isso. Enfim, né? E aí vai ser aquela briga infinita. Não vai ter jeito. Então, esses aí seriam os cuidados que ele deveria ter, né? Para não ter uma retenção indevida, né? Esses são os cuidados. Porque a primeira coisa que você tem que fazer, quando você for fazer a abertura de uma empresa, você, prestador de serviço, a primeira coisa que você tem que fazer é verificar qual vai ser seu ramo de atividade. Se esse ramo de atividade ele vai estar incluso no anexo 4. Se ele estiver incluso no anexo 4, você vai ter que ter a ajuda de um profissional para analisar se aquelas atividades vão ter retenção. Porque quando você for se prontificar a pegar um serviço, a pegar uma obra ou uma empreitada, né, você já está ciente que você vai reter e o seu tomador de serviço vai recolher. Você entendeu? Porque daí você não vai ter nenhum problema, nem para o teu lado, nem para o lado dele. E é lógico, né? Tudo cabe a uma negociação ali com o prestador, com o tomador. Mas vamos supor que o tomador foi lá e reteve, e de repente não era devido, mas eu não sabia, vamos supor, e tudo bem, deixei assim. Aí depois eu fiquei sabendo que não deveria ter sido retido, né? Que é a situação contrária do que a gente falou, né? Sim. A gente falou do tomador pagar o valor integral e não reter, e depois pode ficar no prejuízo, né? E ter que pagar para a Receita. Mas se de repente o tomador reteve, pagou para a Receita e aí depois descobriu que aquilo ali foi errado, o prestador pode receber da Receita ou ele vai ter que correr atrás do tomador? Ou às vezes nunca aconteceu isso com você para falar assim, não dá para saber. Aconteceu já. Já aconteceu. Então eu vou tomar como exemplo. O que acontece? Alguns tomadores de serviço, eles quando eles fazem uma contratação de pessoal, o que acontece? Eles já ficam com medo dessa questão de haver retenção e eles não ter retido. Então, todo quanto é serviço que eles contratam, eles querem reter. Quer reter, só que daí quando a gente vai procurar na lei lá a fundo, aonde que está a legislação que mostra que você tem que fazer retenção realmente,
né, tá errado. O que a gente faz? Para não ter que viver numa vida, aliás, numa briga tremenda aí entre os dois, a gente faz uma solicitação de reembolso, onde a gente comprova que aquele recolhimento foi indevido, que está sendo prejudicando, que prejudicou o prestador de serviço, porque a gente mostra para a Receita que naquela legislação não está incluso o serviço que o prestador de serviço fez e que o tomador reteve. Então, ou seja, não precisa correr atrás do tomador, você vai direto com a Receita e... Você pode ir direto com a Receita. O mesmo acontece, a gente faz a solicitação de um reembolso lá faz a REINF, né, em forma normal, porque já reteve. Não tem mais o que se fazer. Por mais que não esteja explícito na nota, mesmo assim, se o tomador reteve, nós temos que informar na DIRF. Na REINF. Nós temos que informar na REINF. Por quê? Porque vai ser uma forma da gente comprovar que isso foi indevido. Porque se lá na frente, existem duas situações, nessa, né, lá na frente que foi recolhimento indevido, nós podemos lá na frente solicitar para a Receita, mostrar para ela, esse serviço não é passivo de retenção, então foi uma retenção indevida, nós solicitamos o reembolso, né, ou uma futura compensação, né. Em outra situação que nós também podemos solicitar o reembolso, são dos saldos que a gente não compensa. Porque se a pessoa, a empreiteira reteve a nota, o tomador recolheu o INSS, suponhamos que é bem maior do que o valor da folha de pagamento dele. Ele foi lá, fez a compensação da folha de pagamento, né, o que é possível, nós fazemos a REINF, depois o E-Social, fechamos a folha e vai estar o saldo que vai ser compensado e o saldo que vai estar a maior, né, para a gente compensar nos próximos. Mas suponhamos que ele não tenha o que compensar mais. A gente pode fazer uma solicitação de reembolso também. Faz uma perda de compra e fica acompanhando o processo. E a Receita devolve rápido? No tempo dela. rápido assim não, mas no tempo dela. Então ela vai parar, analisar, se for preciso ela vai solicitar mais documentação para comprovar que aquilo foi indevido, que aquela retenção foi indevida ou que houve a compensação e que ainda sobrou um saldo para a gente poder solicitar um reembolso. Então tem tudo isso, a gente tem que ficar aguardando, né, a boa vontade da dona Receita de nos ajudar. Né, de devolver isso para o tomador. E nisso, o que o prestador fica fazendo? A Receita vai liberar quanto? Amanhã? Semana que vem? Não, tem que aguardar, né? Assim, você trabalhar com a Receita, você tem que pedir para o cliente um prazo de 5 anos, no máximo. Antigamente era tudo no Cefip, né? Agora virou E-Social e REINF. Ficou mais rápido os processos dentro da Receita ou você não notou aí, não deu tempo para anotar se agilizou? Olha, ficou, assim, na questão do envio, ficou tudo mais rápido, mais prático. Inclusive, a gente faz a informação das notas de retenção ali na REINF. Quando envia o E-Social, fecha a folha, já compensa tudo que tem que compensar ali e fica o saldo. Para nós, ficou bem mais rápido. Agora, em relação a conferência da Receita, essa questão do reembolso, se eles, né, o prazo que eles têm para devolver ou não, daí eu já não consegui, não consegui ainda, porque eu não tive tantos casos assim, entendeu? Os casos que eu tive ainda eram das outras épocas que não tinham o E-Social e nem a REINF ainda. Então e para você ver, ainda está em processo, que eu ainda solicitei, ainda estou em processo de análise. Então, já solicitaram algumas documentações, já enviei e mesmo assim ainda está em análise. Então, para você ver, é um tempo. Não eu não posso falar para o cliente, amanhã você já recebe. Não, é um tempo que você vai levar. Entendeu? Ela pode te dar uma opção lá na frente de fazer uma outra compensação ou não, enfim. Então, tem que aguardar a Receita. Tudo gira em torno dela. Não tem jeito. Perfeito. Quais são as principais informações que o contribuinte, o prestador, deve ter, né, para apresentar na FD-REINF, no caso? Então, na FD-REINF,
a gente geralmente faz o envio da nota, né, e a retenção dos Certo. tomadores, que é o nome que vai as informações, os dados do tomador de serviço e os valores das retenções, tudo certinho para a gente faz o envio, certo? A Legal. gente faz a transmissão, Se o tomador, que nem você mandou lá na RINF, lá que a nota teve retenção. certo? E é lógico, né? O seu cliente, que é o prestador ali, ele acabou recebendo um valor menor do que ele colocou na nota, porque houve retenção. E aí ele vai ser objeto ali de compensação ou até mesmo de devolução do dinheiro, se for o pagamento a maior na receita. E se o tomador não pagou aquela retenção? Ou não acontece isso? Geralmente o tomador já manda o pagamento e já mostra o comprovante do DARF assim, ó, paguei para a receita, tá ok. O ideal é o tomador fazer dessa forma mesmo, fazer o pagamento do DARF e já passar para o prestador de serviço, porque, querendo ou não, o prestador de serviço também é um envolvido. Porque quando você vai emitir a guia da retenção, sai no CNPJ do prestador de serviço, entendeu? Então, se o tomador não pagar, quem também pode ser prejudicado é o prestador. Entendeu? Só que como eu já tinha te dito, se o tomador não pagar, ele só vai estar protelando aquela dívida ali. Não tem perigo da receita chegar no prestador e Não, cobrar. pode ser que ela chegue. Você não fez o pagamento, está em aberto. Só que o que acontece? Tem os códigos dos DARF. Entendeu? Dos DARF. Então, cada código é referente a um tipo de tributo, certo? De imposto. Existe o código do GPS pago pelo prestador de serviço e existe o código de GPS retido, do INSS retido. Então, ali mesmo a Receita já vai saber de quem que é o problema e de quem que não é. Quem que está devendo realmente. Quem que está devendo, quem que não está. Porém, vai ficar no CNPJ do prestador. Entendeu? O prejudicado pode ser que seja ele também. Você já viu dar problema por causa de certidão negativa, essas coisas ou não? Não vi. Né? Nessa questão aí não vi. Tá? Não vi ainda. Mas eu digo assim, o problema é... O que acontece? O prestador de serviço, nessa questão aí, ele vai ter agido de má fé, porque ele... aliás, o tomador, né, vai ter agido de má fé. Ele descontou e não efetuou o pagamento. Sim. Entendeu? Funciona mais ou menos da seguinte forma. Você aqui com os seus funcionários, certo? Contratou todos. O que acontece na folha de pagamento deles? A retenção do INSS, que nada mais é do que essa retenção de INSS que nós falamos referente à empresa, porém, no quesito pessoa física, certo? A responsabilidade é deles, aliás, a obrigação é da empresa, né? Não, a responsabilidade de pagar o INSS seria deles. Mas o que acontece? A Receita jogou para os empregadores. Porque você pode ver que no Lerite vem descontado o INSS, já vem retido. Sim. Certo? Então, quem recolhe essa guia é o patrão, é o empregador. Mais desconta do funcionário. Mais desconta do funcionário. Diferente do INSS, né? Desculpa, diferente do FGTS, que é que é o fundo de garantia que vocês têm que paga depositar. E não desconta, isso, né? Que paga e não desconta. O INSS já vem descontado. É igual o imposto de renda. A mesma questão. É a mesma lógica. Sim. Só muda algumas questões de incidência. Entendeu? Porque na retenção de imposto de INSS na pessoa jurídica, existem lá. São só as pessoas algumas atividades que são feitas as retenções, não são todas, são algumas, certo? E na questão do trabalhador, são todos os trabalhadores de CLT, independente se incide ou não. Ele tem que reter o INSS e tem que pagar. Até você me falou da base, né? Uma construtora que às vezes compra o material e faz a nota lá, se ela só fizer uma nota somando o material, ela vai ter que reter sobre o material. Então, o ideal é ela fazer uma nota à parte ali de remessa de material, alguma coisa assim, para não colocar na nota de prestação de serviço o material. Ela pode até colocar, porque quando você faz um contrato, quando a construtora vai lá e faz um contrato, para poder entregar uma obra, vamos supor,
você vai emitir uma nota de serviço. Porém, ali naquela nota de serviço tem os materiais. Então, a lei ela te permite você deduzir da base de cálculo do INSS os materiais, desde comprovado fiscalmente. Tá? Eu tenho que ter a nota de compra não daquele adianta material. você falar assim, eu gastei isso, isso, isso e aquilo. Tá, mas cadê a comprovação? Você precisa me comprovar, você precisa comprovar para a Receita que você teve realmente esses custos. Entendeu? Que você teve esses gastos com materiais que você vai fazer a dedução. Agora, se você simplesmente for lá e deduzir, né? Você pode falar hoje e amanhã pode não dar problema. Mas se a Receita ela te autua. Ela vem nos últimos 5 anos, Exato. Se ela vem e falar para você, olha, lá naquela nota eu vi uma dedução. Do quê? Do que é? É material. Cadê a nota? Tá, cadê a nota? Como assim material? Tá isso daqui no papel de pão? Não pode ser, né? Daí, não, tá, tem que ter tudo comprovado. Nota, recibo, tudo. Aí sim você pode fazer a dedução da base de cálculo. Caso contrário, você vai ter que, se você jogar, se no seu contrato não tiver descrito os materiais e os valores dos materiais, o que vai acontecer? Se o contrato é 100 mil, e dentro desses 100 mil tá o material, só que você não discriminou o que é e o que não é, você vai ter que jogar essa base de cálculo sobre os 100 mil. Sobre os 100 mil. Então, né, pode ser que você não tenha uma folha de pagamento que equivalente a isso, que vai dar para você compensar. Aí o que você vai fazer? Vai ter que compensar aquilo ali e o saldo que tiver a favor, né, de você vai ter que solicitar o reembolso. Ou uma futura compensação, enfim. Né? Você pode deixar lá o saldo. Daí você vai compensando quando futuramente você tiver os funcionários, certo? Ok, perfeito. Voltando um pouquinho no assunto da REINF, após o lançamento da nota, né, com a retenção, a devida retenção, qual que é o prazo que tem, né, a empresa para fazer a entrega da informação para a REINF, o envio, né, digamos? Até o 15º dia útil do mês subsequente, a gente faz o envio. Legal. E até, pessoal que nos assiste, o nosso sistema a escrita fiscal ela já faz, né, a busca das notas, né, que possui retenções, né, dentro do sistema da Folha e já faz o envio da REINF, né? É isso mesmo, né? Exatamente. Que usa o nosso sistema já está acostumado com essa rotina, isso mesmo, né? gente. É muito prático. A gente faz a importação, já tem lá todos as informações que nós precisamos enviar. Sim. E o mais legal que eu gosto do sistema de vocês, já vou aqui puxando um pouquinho de saco, é o que acontece. A gente já envia e já tem a resposta na hora, né? Que são aqueles tickets verdinhos, né? Sim. Se tá ok, se não tá, se deu problema, se não tá. Se tá inconsistente. Se tá inconsistente, a gente já consegue. Se tá inconsistente, a gente já consegue verificar e ali mesmo a gente transmitir. Não precisa ficar aguardando um tempão chegar uma resposta para depois a gente ver o que foi aquele erro. Sim. Entendeu? Então isso é bem bacana do sistema de vocês, tanto da parte do E-Social quanto do FD REINF. É muito bom. Maravilha. Ô, Érica, quando que a retenção ela não é aplicada? Júnior, existe 2 situações que ela não é aplicada. Quando ela são passivas de dispensa, né? Que são dispensadas, as atividades são dispensadas, e as atividades que são inaplicáveis. As dispensadas são aquelas que não estão na legislação, né? Não são, foram dispensadas dessa obrigatoriedade de fazer a retenção, certo? Que são as empresas do Simples, algumas empresas que a retenção não chega nem a R$10, né, no valor do GPS. Se uma atividade, se você contratar o serviço de um profissional regulamentado, por exemplo, um engenheiro, um contador, um advogado, advogado também. E tem onde que ela não é aplicável, né? Não é aplicável em transporte de carga, empreitada total. Gente. E quando o serviço não é feito lá na dependência do tomador. Entendi. Porque, igual no seu caso, não é um caso de inaplicabilidade. Por quê? O seu serviço, você não presta na dependência do seu tomador, você presta na sua dependência. Então, você está desobrigado a fazer essa retenção.
Você entendeu? Entendi. Então, porque os seus funcionários, eles estão aqui no seu, na sua, no seu empresa. local, na sua empresa, certo? Uma coisa, então, por exemplo, se eu tenho uma indústria e aí eu contrato alguém com um ônibus próprio, ou pessoa física, ou pessoa jurídica, uma transportadora, para pegar os meus colaboradores e trazer da cidade até a indústria. Esse transporte, ele tem retenção. Ele tem Tem retenção. retenção. Mas se eu contratar eu não tenho caminhão, então eu contrato uma transportadora ali para fazer o frete né, das minhas mercadorias. Aí não existe retenção. Nesse caso não vai ter, entendeu? Não. São duas situações, as de passageiros, que é o transporte de passageiros, que tem a obrigatoriedade da retenção, que foi inclusa, né, na instrução normativa, e tem a de transporte de carga, que não que já entra no conceito de inaplicabilidade da retenção, certo? Ela não tem a Não vai ter retenção. retenção. Isso não vai ser aplicável, Ok. certo? Perfeito. Na questão do transporte de carga, você tem o conhecimento de transporte, que é o frete ali, então não tem retenção. Mas você tem aqueles carreteiros, eu não sei se ainda tem ainda, que é aquele pessoa física ali, ele vai lá e tem um caminhão próprio e aí você pede para ele fazer um frete. Aqui no interior tem bastante disso, principalmente com transporte de produção agrícola, né? Que leva lá para São Paulo. Cana-de-açúcar, algo do tipo. Nesse caso, que ele é pessoa física, ele tem o caminhão e você contrata ele como se fosse um autônomo. Eu acho que é autônomo, inclusive. Aí vai ter a retenção, né? Mesmo sendo transporte de carga, porque aí é pessoa física, né? Então, é uma situação a ser analisada, porque na legislação diz que não tem retenção para transporte de carga. Porém, em contrapartida, ele é pessoa física. E é obrigatório ter uma retenção, entendeu? A não ser que, por exemplo, se quem contratou ele é uma pessoa jurídica, aí, né, tem que fazer a tem que fazer o retenção. RPA, né? Isso, o RPA. No caso, uma usina, algo do Isso, tipo, né? exatamente. Agora, se você, como pessoa física, contratou ele, Aí não tem como. tem como reter. Não Então, tem como fazer hoje em dia retenção. os produtores rurais são tudo pessoa jurídica, né? Se eu não me engano, emitem nota. Sim. Só aqueles micro mesmo, que é só aquele familiar que eu acho que não, mas os maiores acabam tendo. Então eles acabam tendo que reter, então, provavelmente. Sim, é aquela questão que eu te falei também. Mesmo que eles não tenham não estejam lá na lista, né, da lei que obriga a ser retido, por se tratar de um serviço, eles acham que tem que reter. Não, vou reter para não ter problema para mim. Então, acaba retendo e o prestador, sem entender ou sem, né, para não ter algum tipo de problema, acaba aceitando. Então, pode ser que esteja fazendo aí, aplicando a lei da retenção de forma equivocada. Então, assim, é complicado eu falar para você não tem e não tem. Você Tem que entendeu? analisar a legislação. Porque tem que ser sentado e analisado tudo. Porque assim, a legislação ela muda, certo? Eu posso falar para você, ó, hoje não está havendo essa retenção para a questão do transporte, porque lá na legislação diz que quem faz transporte de carga não tem. Porém, tem a questão da pessoa física, entendeu? Se ela já recolhe por contribuinte individual, entendeu? Aí tem tudo, tem que ser analisado tudo antes da gente passar algo para o cliente ou passar para ele, ó, vai ter ou não uma retenção. Tem que verificar qual atividade que ele está fazendo, vai ter que aplicar a primazia da realidade, porque é para ver realmente o que ele está fazendo, entendeu? O que ele está fazendo, se vai ser o que está vindo primeiro, o que não está. Mas assim, em regra geral, o imposto do INSS, ele é aplicável mais na seção de mão de obra e na empreitada. O que é a questão mais da construção civil, né? Que a construção civil tanto pode ser seção de mão de obra quanto empreitada, e na questão da segurança, conservação, limpeza, certo? Okay. Todas essas questões. Finalizou, né? Muito bem, pessoal. Chegamos ao fim de mais uma conversa com um especialista, onde falamos aqui um pouco sobre as retenções de INSS, algumas situações na prática.
E você que nos assistiu até o final, deixa aí seu comentário, né? Curta a nossa publicação, porque é muito importante para nós. Compartilhe para que o conteúdo possa alcançar o máximo de pessoas possíveis. E agradecer também a presença da Érica, né, do Valdemir, mais uma vez participando conosco. E, pessoal, também deixar claro aí nos comentários algum assunto que vocês sugerem como tema dos nossos episódios aqui. Deixem aí, a gente vai estar anotando aqui e posteriormente, né, fazendo uns filtros para a gente fazer assim, uma conversa aí com algum especialista, alguém que se interessa, né, na área para estar passando mais conteúdos para vocês, tá bom, pessoal? Muito obrigado mais uma vez, Érica, foi um prazer receber você aqui na nossa mesa, né, que tenha mais outras oportunidades também, ao Valdemir também. Tá Eu agradeço, Júnior, pela oportunidade que vocês me deram de estar vindo aqui, né, falar um pouco da minha carreira, da minha vida e um pouco do que eu aprendi. Claro que é um assunto extenso para a gente falar em pouco tempo. Exato. Né? Mas eu agradeço muito, tá, pela oportunidade. Legal. Fiquei muito feliz por vocês terem lembrado de mim. Legal. Fiquei muito legal. E assim, agradeço muito pela parceria, pela equipe maravilhosa que vocês têm. E todas as vezes que eu liguei, né, perturbando um pouquinho ali, fui bem tratado, fui bem esclarecido todas as dúvidas que a gente teve. Tá? Sim. Eu agradeço bastante. Espero que a nossa parceria possa durar por um bom tempo aí. Com certeza, amém. Tá bom? E vai. Mas é isso então, gente. Até o próximo episódio, né? Se Deus quiser. Acredito que o conteúdo que a gente entregou hoje possa levar bastante conhecimento para vocês aí. Valeu? Falou. Obrigado, até mais. Até mais.